A seleção de futebol feminino do Brasil fica com o vice-campeonato da Copa Ouro, definidas as quartas de final do Paulistão. Hulk chega a 100 gols pelo Atlético Mineiro e no Rio de Janeiro, o Flamengo e o Nova Iguaçu saem com vantagem nas semifinais do Campeonato Carioca. Participam do videocast de hoje do No Mundo da Bola dois jornalistas aqui da EBC, o Maurício de Almeida e o Rodrigo Ricardo. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Satisfação, Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Bocage. Vamos falar do Hulk. Você esperava que o Hulk fizesse tanto sucesso assim no futebol brasileiro, especialmente no Mineiro, Maurício? Olha, a expectativa era grande, porque o jogador que ainda estava numa forma alta, um jogador que vem de seleção brasileira, retornando para o Brasil, esses jogadores que vêm da Europa, que fizeram sucesso na Europa, normalmente têm um padrão mais elevado. Chegando aqui no Brasil, a chance de se destacar é grande, como aconteceu até mesmo com jogadores já mais em fim de carreira, como foi o caso do Ronaldinho, o Gaúcho, que voltou, o Ronaldo Fenômeno, que fez um sucesso no Corinthians muito grande, mesmo já estando em baixa numa carreira internacional, né? E o Hulk tem alguma idade já bem avançada, né? Mas mesmo assim o porte físico faz com que ele continue tendo vantagem, Rodrigo. Salve, Bocage, salve, Maurício. Realmente o Hulk vem fazendo história no Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro está caminhando aí. Eu acho que o Atlético Mineiro é favorito para ser pentacampeão. Eu acho que o Cruzeiro, que está na outra semifinal ao lado do Tombense, não vai dar conta de segurar o Galo. Com o Paulinho também, que está em ótima fase, retornando novamente à boa fase. Você falou do Cruzeiro pentacampeão. Vamos registrar aqui o Grêmio. O Atlético. Registrar o Grêmio, que é hexacampeão gaúcho. E pode ser que tenha pela frente o Internacional, que já não acontece desde 2021. Legal seria um Grenal, né, na final. Sempre é um clássico como esse, como está tendo agora o Fla-Flu, que numa semifinal, mas um Grenal eleva o patamar do campeonato, né? O estado, que já é dividido, vai dividido para a final. Mas lá, apesar do Renato Gaúcho, de um trabalho bem feito que ele faz no Grêmio, o Inter conseguiu reforços muito importantes nessa janela. Eu acho, na minha opinião, que o Inter tem um elenco melhor e um time melhor lá no Sul. Vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, fez melhor campanha na primeira fase. Curiosamente, a última vez que o Internacional foi semifinalista foi em 2021 contra... naquele ano, as semifinais foram as mesmas de agora. Caxias e Grêmio, Juventude e Inter. E nesse hexacampeonato do Grêmio, 2 vezes foram em cima do Inter. Conta ponto isso? Eu acho que conta mais pro anedotário assim, do futebol, né? Na hora é outro momento, outro grupo. E eu tô com o Maurício. Eu acho que esse ano é o ano do Colorado quebrar essa hegemonia do tricolor gaúcho. Já tivemos um Grenal esse ano que foi muito emocionante. Sem o VAR. Sem o VAR, o Renato Gaúcho, eu acho que reclamou com toda a razão. Um jogo desse porte realmente precisa de um VAR. Mas ele falou da questão econômica, né? E até colocou em xeque a Federação Gaúcha de Futebol, que ela bancasse os times do interior para que pudesse ter VAR. Eu acho que é uma coisa muito... Certamente agora vai ter, né? Já estava previsto, mas depois dessa chiadeira danada... Reta final, né? Com certeza. Precisa ter. E o Inter, eu acho que chega para ficar também na tabela de cima do Brasileirão. Vai ficar lá disputando as primeiras colocações. Tem time para isso, é verdade. Vamos dar um pulinho lá nos Estados Unidos, que nesse final de semana tivemos a final da Copa Ouro entre Brasil e Estados Unidos, e a seleção brasileira perdeu por 1-0. O que não deixa de ser um bom resultado, né? Sim, a seleção Porque americana... o medo era esse, de ser uma goleada. A seleção dos Estados Unidos é uma seleção muito forte, com tradição grande no futebol feminino, medalhas olímpicas, títulos mundiais. E o Brasil, acho que marcou uma nova fase, o início oficial dessa nova fase, né? Uma geração de agora sem a Marta, você vai ter que criar novos mecanismos, uma nova comissão técnica, e nesse primeiro momento agradou o que eu acompanhei nessa competição lá nos Estados Unidos. Parece que o Brasil já começa a ter um novo padrão completamente diferente do que aconteceu na última Copa do Mundo, quando a seleção ficou bem desorganizada e não conseguiu nem avançar de fase, né? Foram 5 finais, Brasil e Estados Unidos venceram 4, né? Então tem esse histórico todo contra o Brasil, né? Mas, Rodrigo, a gente deve sempre salientar, como já disse o Maurício, o objetivo é preparar para a Olimpíada, agora em Paris. E o Arthur Elias, das 23 jogadoras, usou 22. Fez o correto. Sim, já começa a colocar quem vai realmente estar em campo nas Olimpíadas.
Arthur Elias tem um ótimo cartão de visita, essa primeira competição assim, mais de peso, que foi a Copa Ouro, chegou à final, fez uma campanha invicta até perder para os Estados Unidos, fez um jogo duro na final, um Brasil bem diferente do estilo da Pia, que eu acho que teve até uma importância, principalmente para as categorias de base, para estruturar o futebol feminino em outras instâncias, mas na seleção principal estava deixando a desejar. Arthur Elias deu mais agressividade e mais objetividade a essa seleção agora. Muito bem. Mudando a página, Campeonato Paulista, Santos e Portuguesa, Palmeiras e Ponte Preta, RB Bragantino e Inter de Limeira, São Paulo e Novo Horizontino. O Palmeiras tenta o tricampeonato, Maurício. Eu acho que é forte, claro que não pode falar que o Palmeiras não é forte, mas o histórico recente contra o São Paulo, o Palmeiras vem. É a principal pedra no sapato do Abel, é o São Paulo, né? São Paulo também está com um bom time, está engrenando. E o Bragantino também vem com um bom elenco ali também, pode ser. Eu ficaria com um desses três. E o ponto negativo é o Corinthians já saindo, não chegando nem na fase dos mata-matas, Corinthians com problemas financeiros graves. É a situação preocupante do Corinthians para o brasileiro que vai se aproximando. Ao contrário do Internacional. Sim, ao contrário do Internacional, o Corinthians vai penar e a Fiel vai ter bastante... Vai ter que ser muito fiel, né? Vai ter que ser... Vai ser um ano Mas, pesado. ô, Rodrigo, ele falou do São Paulo, campeão da Supercopa em cima do Palmeiras. Quase fica de fora, hein? Exatamente. Quem é o São Paulo, afinal? Pois é um time em construção, né? Perdeu o Dorival, né? Então tá se acertando dentro do novo estilo do novo treinador, o Carpini. Agora, essa rivalidade Palmeiras e São Paulo, né? Pena que tá, né, extrapolando o campo, Isso, né? O exatamente. último choque-rei, né? Foi assim... lamentável, né? Os dirigentes, jogadores brigando. E depois fica difícil pedir paz para as torcidas, né? Pois é. Se quem tem que dar exemplo não dá... Não dá nem sala de coletivo. Pois é, uma coisa assim, ridícula, assim, parece coisa de criança. Agora é criança grande, o que é pior, né? Agora, deixa eu falar, eu acho que o Palmeiras é o favorito. Novamente, como nos 2 últimos anos, terminou em primeiro lugar nessa primeira fase. O Santos é o que me surpreende, mas eu acho que tem uma questão moral, né? Foi rebaixado, então... O pessoal que chegou agora queria mostrar que o Santos não está por baixo. Então eu vejo o Palmeiras forte. E, mais curiosamente, eu acho que pegou o adversário mais difícil nessas quartas de final. Lembrar que a única vantagem que tem a melhor fase é jogar em casa, né? Se tiver um empate agora nessa fase, vamos ter penalidade máxima. Pelo regulamento do Paulistão, os integrantes de um grupo jogam contra os integrantes de outros grupos. E agora, nestas quartas de final, aí sim eles se enfrentam, o primeiro contra o segundo colocado, com vantagem, como já disse, para Santos, Palmeiras, Bragantino e São Paulo. E aí, Maurício, o que me chamou a atenção, e eu sou contra esse regulamento do Campeonato Paulista... É bem confuso, né? É muito confuso, mas o São Paulo somou 22 pontos. O Novo Horizontino, 22 pontos. E em terceiro lugar ficou o São Bernardo, com 21 pontos. Em quinto lugar na classificação geral. A Portuguesa fez 10 pontos apenas. Ficou em 13º ou 15º lugar. E está na semifinal. Não é injusto? Ou você tem que aceitar porque é o regulamento? Os times todos assinaram, né? Não parece justo e é confuso para o torcedor entender, né? Não tem um confronto direto, os times jogam contra adversários de outra É o que eu digo chave, sempre. né? Se um grupo perder todos os jogos... Pode classificar. Pode não, vai classificar. Né? Vai ter que ter um classificado, né? Você pode classificar com um empate, 1 ponto. Isso, exatamente. Ou com saldo de gols menos negativo. É uma coisa bem difícil, mas é ver que os dirigentes agora analisaram o que aconteceu e tentar para o ano que vem fazer algo mas diferente. isso já está né? rolando, sei lá. Vez. Acho que vai se primeira repetir. vez, Acho que já se acostumaram, né? E eu acho até que seria, apesar de eu ser contrário, uma alternativa para o futebol do Rio. Porque o campeonato acaba ficando mais curto. Sim. E se você fizer algum esquema, 2 grupos de 6, por exemplo, no Campeonato do Rio, que classificam 2 para as semifinais, você faria mais rápido. Já foi assim. Não, parecido. Mas antes era todo mundo jogava mas ida e os volta. dois primeiros que se cruzavam. Mas eu gosto do estilo aqui da Taça Guanabara, que tem uma história, a Taça Guanabara. É um turno de campeonato, mas tradicionalmente aqui no Rio ela ainda tem uma importância. Mas a Taça Rio, agora a gente já está falando de Rio de Janeiro, é injusto que a Taça Rio, que durante muitos anos foi um campeão de turno, agora ela é dada aos times que ficam entre o 5º e o 8º lugares. Virou um prêmio de consolação. Nem isso, né? O prêmio de consolação poderia ser entre os 2 derrotados nas semifinais.
É verdade, mas E aí valeria a Taça Rio. acaba que, assim, né? Se tem alguma motivação, é uma vaga que vale para a Copa do Brasil. Isso, então, Campeonato Taça pois Rio, não né? É a precisava grande dar o título motivação. da Taça Rio. Mas esvaziou-se, né? Ou talvez isso fizesse turnos menores ou menos times, né? Talvez é uma outra solução. Muito bem. Então, já que falamos de futebol do Rio de Janeiro, vamos lá. Quem perdeu mais gols? Eu começo por você. O Flamengo ou o Nova Iguaçu, Rodrigo? O Nova Iguaçu. Eu acho que o Nova Iguaçu teve muito mais chance. O Vasco procurou, né, com aquele Maracanã lotado, diante da torcida, se sentiu obrigado, então partiu muitas vezes de forma desorganizada. O Nova Iguaçu poderia ter ganho esse jogo, mas primeiro a grande atuação do Léo Jardim, Então, pelo a trave que scout, salvou 2 vezes. o Léo Jardim fez 12 defesas, 7 difíceis. Sim. É muita coisa. A trave também. É o recorde do Léo, de carreira do Léo Jardim. Não, fez uma grande atuação, 2 bolas na trave e 4, né? eu contei 4 bolas. Inclusive no lance do gol também teve bola. Ah, sim. bateu primeiro, né? Mas bateu primeiro no Léo. Enfim, mas eu acho que também o centroavante do Nova Iguaçu pecou também em alguns lances que ele, assim, né, que ele tivesse um pouquinho mais de calma, tentou dar uma cavadinha, enfim, mas o Vasco acabou saindo no lucro, mas nessa situação. Agora, o Fla-Flu eu também vi, o Flamengo foi muito superior ao Fluminense. O Fluminense também me parece cansado, é engraçado. A gente sabe que o Fluminense começou mais tarde a preparação, porque teve o Mundial, teve essa Recopa também, que eu acho que foi difícil, teve que jogar na altitude de Quito, enfim, buscar aqui o resultado no Maracanã. Me pareceu bem pregado o time do Fluminense também e sentiu muito a falta do André, né? Vamos ver aí no próximo. Já conseguiu uma vez, mas às vezes é difícil a história se repetir, né? Bom, ele já analisou os 2 jogos. Não, eu concordo com essa análise do Nova Iguaçu. Realmente foi quem... O Flamengo poderia ter vencido mais. Tinha um jogo para dar uma goleada no Fluminense e selar de vez a classificação. Mas em termos de gols perdidos diretamente, o Nova Iguaçu acabou perdendo mais. Obviamente com a grande participação do goleiro do Vasco, né? O Nova Iguaçu perdeu, mas também tem que ver o outro lado, né? O destaque do goleiro, o goleiro que impediu, né? E da mesma forma o Fábio do Fluminense, né? Sim, sim. Mas o Flamengo ele teve um amplo domínio tático, assim. Controlou completamente o jogo, mas em termos de finalizações, o Nova Iguaçu acabou tendo mais finalizações diretas, assim, com chance de gol. O Flamengo foi um pecado aquela bicicleta do Pedro não ter entrado. Seria um gol histórico ali para o Maracanã. E eu acho muito pouco provável que o Fluminense consiga reverter como fez no ano passado, que a situação é completamente diferente. O ano passado a gente tinha um técnico que não tinha encaixado com o clube, estava uma relação que não era já muito boa com os jogadores. Agora, o Tite levar 3 gols de diferença, o Tite que é conhecido por Só isso. levou um até agora. Em 12 jogos. Ele que é famoso pelo seu sistema defensivo, ele conseguiu montar rapidamente no Flamengo um bom sistema defensivo, com os meias, fazendo essa proteção para a zaga invicta há tanto tempo, como você falou. É muito difícil levar 3 gols de diferença e o ataque do Flamengo não conseguir marcar pelo menos um. O Arrascaeta, com uma grande forma. Aliás, os uruguaios estão levando o Flamengo para frente, né? E o Pedro perde os golzinhos, mas todo jogo ele está deixando. Ele tem em 7 jogos, 7 gols. E é o artilheiro do Campeonato Carioca. Todo jogo ele deixa um. Pois é. 9 gols, né? Tem jogado bem o Pedro. Vou perguntar para vocês dois, especificamente do Tite. O Flamengo está sendo a chance do Tite de apagar a má imagem que ele deixou na seleção? Ou algum prejuízo que ele tenha tido na seleção? Eu acho que é um recomeço de trabalho. Acho que ele fez um bom trabalho. É claro que as seleções esperavam que ele ganhasse a Copa, né? Mas é muito difícil ganhar a Copa, um torneio a cada 4 anos. Mas antes de chegar, ele tinha feito um grande trabalho no Corinthians, foi campeão mundial no Corinthians. Mas, de certa forma, sim, é um recomeço para ele, né? Inclusive, depois de 8 anos trabalhando com seleções, trabalhar com clubes, eu acho que é diferente e é mais fácil para o treinador. Tá no dia a dia, né? Seleção se reúne a cada 3 meses, é complicado, não é fácil ser técnico de seleções. Eu sempre defendo o técnico da seleção exatamente por esse problema da questão do tempo de trabalho, né? O Tite para você. A chance dele ser... Quando ele veio, você gostou? Eu tinha um pé atrás com o Tite, justamente por esse lado dele mais defensivo, de querer segurar muitos laterais. Eu achava que ele não poderia não encaixar com o estilo do Flamengo, o estilo que a torcida gosta, o estilo tradicional do Flamengo, que é um estilo mais agressivo. Mas você pode notar que ele conseguiu dar essa segurança para a defesa, mas não está abandonando o ataque de jeito nenhum. No jogo contra o Fluminense, aquela saída que eu acho super arriscada,
que o Diniz adora, de fazer aquele toquinho de bola, o Flamengo estava lá em cima, pressionando dentro da área adversária na saída de bola. Então o Flamengo está jogando avançado, o Tite me surpreendeu positivamente e é uma chance dele virar ídolo das duas maiores torcidas do país, né? Sim. Já é adorado no Corinthians pela conquista do Mundial, quem sabe ele leva o Mundial agora de novo pro Flamengo, quem sabe um bimundial. Fala. Não, só de acompanhar isso que o Maurício falou, né? Eu acho que o Tite tem respeitado esse DNA aí rubro-negro, de, né, de ser um time de futebol ofensivo, que procura o jogo, cuidou lá atrás da defesa. E agora o Diniz, ele falou o problema disso, o Diniz está muito previsível. Todo mundo já sabe como o Fluminense vai jogar. Então Desde o ano passado, né? mas essa marcação alta é de lei, todo mundo vai fazer. E ele até tentou dar os esticões, né? Mas só que dessa vez não funcionou, porque os esticões, a bola voltava aí, voltava, e o Flamengo sempre atacando. O Gerson está fazendo falta? Ele é um Ou já grande jogador. esqueceram o Gerson? Não é esquecer, né? Em primeiro lugar é torcer pela recuperação rápida dele, que é o mais importante, para voltar com saúde. Mas você tem ali o Pulgar, que está jogando muito. O Pulgar está fechando ali aquele meio campo. Você tem o Alan, que veio do Atlético, que era um jogador apontado que poderia ser até para a seleção, está no banco. Então o Flamengo ele tem o banco do Igor Flamengo. Jesus. O Flamengo tem uma seleção E o também. De La Cruz, certa que O forma. De La Cruz, aí fica difícil, né, que você fala na seleção. O Flamengo tem no banco Bruno Henrique, Gabigol, Sim. Vinha, Flamengo estava tem com um Davi grande Luiz, Léo Ortiz no banco. Eles seriam titulares de qualquer time do Brasil e estão no banco. Então, a possibilidade que o Tite tem é muito, muito grande. Mas essa saída do Gerson foi até uma solução pro Sim. Tite, porque ele e o De La Cruz estavam ali, ó. Ele insistia no Gerson. Eles estavam meio sombreando a mesma área do campo, então... O De La Cruz estava jogando na direita, no lugar do Luiz Araújo. Exatamente. Agora, o Luiz Araújo, eu acho que é um que destoa do time. Eu acho mais abaixo do que todo mundo do Mas resto o do Tite elenco. gosta de um ponta, né? Taticamente ele também faz uma função aberta em boa cada ali. lado. Tanto que ele está tentando o Vitor Hugo agora nessa posição. É um que eu acho que tem chance de crescer e, pela idade, pelo futebol que vem demonstrado, infelizmente Se não... souber aproveitar, né? Se tendo a cabeça, sabendo aproveitar, é um que não fica muito tempo lá no ninho do urubu, não. Daqui a pouco chega alguma proposta de fora. Assim. Vou fazer uma provocação para você, que você gosta de ser provocado, né? Não fosse o Éner Valencia, será que o Fluminense teria sido campeão da Libertadores? Não, acho Porque nos 2 jogos o Inter dominou o Fluminense. Sim, mas eu acho que o Fluminense Foi a mesma situação de sábado. estava o Flamengo predestinado perdendo. a ganhar. Eu também acho. Estava predestinado Era a o ano vencer do essa Fluminense. Libertadores, porque fez uma grande campanha. Fez, sim. Foi um pouco abaixo diante do Inter, mas nos momentos decisivos, né, naquela hora que afunilou, né, que a E pressão... o Fluminense não tem culpa os se os outros ficaram pelo caminho. Exatamente. Então acho que o Mas Fluminense aquele jogo, estava aqueles predestinado. 2 jogos foram muito marcantes. E né? gols que ele não costuma perder. O Ener Exatamente. ele é muito Tanto que ele eficiente, é um continua ótimo sendo jogador. ídolo dos Sim, torcedores excelente do Inter. jogador, acontece. O que eu acho que ajudou muito também nessa caminhada para a Libertadores foi o Palmeiras ter sido eliminado. Sim. Acho que se pega o Palmeiras, o confronto seria... Flamengo e Palmeiras foram Sim, eliminados. o Flamengo era aquela confusão. Olímpia. Sampaoli, São outras Paulo, coisas lá. E nem pior, eu acho engraçado. O São Paulo faz o que faz e volta em meio algum clube quer contratar, o nome dele surge. Não consigo entender alguns técnicos que sobrevivem apesar de tantos trabalhos ruins seguidos. E o Vasco, Rodrigo? Olha, o Vasco Preocupa pro brasileiro? preocupa. Porque é um time irregular, né? Exatamente. Eu acho que vai passar, como diz, né? Ele tem 2 bordões, né? Não vai abarrar, agora vai à final, né? Segundo o Ramon diz. Eu acho que o Vasco passa pelo Nova Iguaçu, até porque o Nova Iguaçu tem um jogo pela Copa do Brasil agora no meio da semana contra o Internacional, e o Vasco vai ter a semana toda para se preparar. Realmente teve um jogo muito complicado, né, fisicamente, mentalmente, contra o Água Santa, né? Teve um pouco tempo de recuperação, tinha essa pressão do Maracanã. O Vasco desacostumou, vamos falar. Não é sempre que o Vasco joga no Maracanã, é outro cenário. Sim, mas jogou em São Januário e o Água Santa virou. Sim, exatamente. Mas, enfim, acho que tinha uma atmosfera diferente, né? Ou seja, jogar em São Januário é mais favorável ao Vasco, entendeu? Então, eu acho que o Vasco preocupa muito para o brasileiro. Inclusive, eu não sei se o executivo de futebol do Vasco vai conseguir trazer reforço. A janela fechou, vai ter que esperar a segunda. Mas preocupa. Chegou ontem um reforço, acabou de chegar, já estreou. Entrou, o Cleiton, né? Cleiton estreou até, acho que individualmente foi bem. Foi. Eu não sei como é que isso bate no grupo, né? O cara chega, já chega. Quem tá lá há mais chega tempo. com carimbo de já titular. chega titular. E quem tá lá já ralando há mais tempo, como é que fica? Pois é. Ele entrou muito bem individualmente, mas eu acho que ele deve, inclusive, abandonar os 3 zagueiros no próximo jogo.
vir com o Adson e com o Cleiton juntos. Porque precisa da vitória. Precisa da vitória. Se der empate, passa o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu consegue surpreender ainda mais, ficou em segundo lugar na Taça Guanabara. Já fez uma ótima campanha na Taça Guanabara. O jogo de ontem é uma prova que o time está jogando, está indo bem. Deveria ter vencido o Vasco, não perdesse aquela grande quantidade de gols, como nós já comentamos aqui. Mas, assim, eu acho que o Vasco tem chance de passar para a final. É até estranho eu, flamenguista, falar que torço para o Vasco, mas da mesma forma que eu acho interessante ter um Grenal no Sul, ter um Vasco e Flamengo é muito melhor. E é muito melhor ser campeão em cima do Vasco que ser campeão em cima do Nova Iguaçu. Mas Não, aí, mas aí a final é outro jogo, né? É outro jogo. Porque o Vasco com 3 zagueiros diante do Flamengo pode funcionar. Claro. Diante do Nova Iguaçu, não. Pois é, não, Porque curiosamente... o Vasco tem dificuldade de propor o jogo. Eu tive a oportunidade, certa vez, de entrevistar o Ayrton Senna, no ano em que o Alan Prost tinha largado as pistas. E aí eu falei com ele sobre isso, né? Como é que é? Ele falou, olha, eu gostaria muito que ele continuasse aqui, porque eu prefiro ser campeão enfrentando o Prost a ser campeão enfrentando outros pilotos. Valoriza o título, né? Valoriza o título, exatamente. E o adversário torna o título, além de mais saboroso, né? Exige mais de você, né? Isso. Né? Exige que, para você ser um campeão, você tem que ter um grande adversário à sua altura. O Vasco é um time que, você já falou do Inter no Brasileirão, Corinthians no Brasileirão, e o Vasco? O Vasco está na turma do Corinthians e do Cruzeiro no Brasileirão, né? É lutar lá embaixo, tentar, como foi no último, que o Vasco escapou no finalzinho, escapou mais porque os outros não tinham vontade de passar, né? Os times que estavam embaixo caíam direto. Mas são 3 grandes que preocupam. Se não tiverem uma reformulação, uma preparação melhor, vai ser um brasileiro difícil para eles. Vou polemizar de novo com você, que foi um assunto de discussão na redação nossa aqui do esporte. O Payet é ídolo do Vasco. É ídolo por carência de ídolos no Vasco atualmente ou ele merece esse status? Eu acho que houve uma simbiose entre o Payet e a torcida, né? O próprio Payet, ele disse que... Eu acho que ele estava meio entediado lá na França. Não, enfim. você já pegou a carreira dele? Ele tem vários atritos com outros jogadores nos clubes por onde passou, de ter sido afastado. Foi reserva por um bom tempo. Teve uma lesão. Teve lesões. Não tem nenhum título na carreira como profissional. É verdade. Nunca foi campeão, curiosamente, né? Na única vez que ele foi a uma final com a seleção da França, na França, perdeu para Portugal e ele ficou marcado por ter tirado o Cristiano Ronaldo do jogo, numa disputa de bola. Então... mas um ídolo não se faz só de talento, né? Eu acho que tem toda uma relação. Eu acho que tem... Ele mesmo já disse publicamente, né? Que o Vasco é uma oportunidade para a carreira disse para uma dele. revista francesa, né? Que salvou ele, enfim... Ele estava gordo, inclusive. É diferente, tá animado, tá motivado. E dentro de campo, ele tem jogado bem. E a torcida reconhece isso. É diferente dos outros cabeças de bagre, que de repente pega a bola. Quando o pai pega a bola, alguma coisa vai acontecer. Sim. Ou ele vai acertar um lançamento, ele vai dar um cruzamento, ou ele vai tentar uma jogada individual. Como ontem fez, quase acertou a trave. Toda a cobrança de falta dele. Então, é um jogador importante. Ele tem correspondido em campo. E tem esse hábito que é europeu, não é uma coisa do Payet, né? De dar a volta, sempre aplaudindo a torcida. Aquilo. E isso está conquistando as pessoas, né? Traz um novo hábito, uma cultura positiva, né? As culturas, elas vão se modificando ao longo do tempo. E a cultura do futebol está aprendendo um pouco aí, com tantos europeus vindo e voltando, né? Eu lembro quando o Seedorf veio para o Botafogo, os jogadores do Botafogo falavam isso. O cuidado que ele tinha com o material próprio dele, com a série de atitudes que ele tomava no vestiário, que os europeus fazem. E aqui o pessoal não dá muita bola para isso. E já que eu falei de Seedorf e Botafogo, a gente encerra a nossa conversa de hoje falando que teremos a disputa de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Bragantino e Botafogo, que venceu o primeiro jogo por 2-1 e o jogo agora é lá em Barueri. Minha torcida é pelo Botafogo. Agora dizer que ele passa é difícil, porque é um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. Eu sou capaz até apostar de que isso vai parar nos pênaltis, né? Vamos aguardar. Mas não dá para apontar um favorito. São times muito parelhos. Mas o Botafogo tem essa pequena vantagem de ter ganho o primeiro jogo, então pode jogar mais atrás, quem sabe num contra-ataque e conseguir uma vantagem ainda maior. É um jogo, concordo com o Rodrigo, um jogo muito difícil, não tem como você apontar um favorito. O Botafogo, que eu acho que preocupa os torcedores, depois do que aconteceu ano passado, não conseguiu classificar para as finais aqui do estadual, então tem aquela coisa do que isso acontece com o Botafogo. Então pode ser que às vezes esteja lá 1-1, no finalzinho toma um segundo gol do Bragantino, vai para o pênalti, perde. Acho que o Botafogo está na hora de tentar virar e voltar, virar essa chave, né? Tentar deixar para trás de vez aquela desgraça que foi
o brasileiro do ano passado, né? Que é uma coisa inédita que eles conseguiram fazer. Que no último jogo já conseguiu, né? Porque o Bragantino empatou no finalzinho, não foi isso? E o Botafogo conseguiu depois se manter à frente do Botafogo placar. tomou um gol, fez Pois um é. gol e tomou um gol Tomou um um minuto gol depois, e no segundo Mas tempo conseguiu se recuperar. jogou mal. O Júnior Santos que individualmente resolveu Aliás, o jogo. Júnior Santos em 7 gols já, né? É, 6 gols na Libertadores. 7 gols. 7. Maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores, realmente Jogador de 29 anos. é um jogador que está fazendo a diferença. Agora, para mim, o grande problema do Botafogo é o Textor, que era para ser a solução, acho que está complicando, hein? Com Não essa sei, vamos história, aguardar, né? essas denúncias Estamos de esperando as arbitragem, provas. né? Tem que postar a prova. Falar, todo mundo fala, né? E sempre tem teoria de conspiração, boato. Agora a mentira está industrializada com as fake news. Mas tem que provar. É muito sério quando um dirigente diz isso. E, enfim, ele está criando, está sendo persona não grata. Todo mundo agora está querendo acionar na Palmeiras já justiça se do Palmeiras. manifestou. E vai vir outros, É, muita gente aí Ano falando. passado o Botafogo perdeu para ele mesmo. Ele tomou umas viradas assim que você não conseguia imaginar. O time vencendo 3-0, então levar uma virada de 4-3. O Botafogo perdeu para a bola dele, por alguma coisa que aconteceu, aquele mito que só acontece com o Botafogo aconteceu de ser. E o perder aquela lamentável, vantagem vale toda. registrar que os dois times, tanto o Botafogo quanto o Bragantino, se fossem para a fase de grupo, fariam muito mais do que muitos times que já estão classificados, né? São times melhores do que algumas outras equipes, mas o sorteio fez com que eles caíssem na mesma chave. Maurício, satisfação recebê-lo aqui. Valeu, Rodrigo, Obrigado. mais uma vez. Abraço, Obrigado gente. a você que nos acompanha aqui no Mundo da Bola. Aciona aí o sininho para notificação, deixa o seu like, comenta, compartilha. A gente gosta muito de falar com vocês. Forte abraço.